Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor David, professor de música. Estou morrendo de saudade de vocês. Nesse momento de pandemia, né, de quarentena em casa, não podemos sair, mas aí vamos voltar às nossas atividades agora nesse mês de maio, virtualmente. Aqui na telinha, toda semana, professor David, aula de música, certo? Preparei aqui uma sala de aula, né, aqui improvisada, com alguns instrumentos aqui que eu tenho em casa. Depois eu vou mostrar a vocês esses instrumentos, vou tocar para vocês entenderem, certo? Algumas aulas a gente vai ter alguns instrumentos tocados por mim aqui. Vou dar uma caprichada para a gente poder se divertir muito e aprender música, certo? Vamos lá. Veja só. Agora a gente vai começar com a aula de música. A gente vai dar uma relembrada no que a gente aprendeu desde o início do ano. Eu falei para vocês que a gente entende que a música é uma arte das mais antigas, né? E aí ela tem uma figura bem importante hoje no mundo, né? É uma linguagem diferente. Ou seja, durante o ano, as aulas, eu vou falar algumas línguas para vocês, musicalmente. E aí a gente tem que entender essa linguagem quando falar algumas coisas, alguns termos de música. Então, para a gente ter aulas mais avançadas de música, a gente vai ter que aprender essa linguagem aí. Vocês já estavam aprendendo, mas aí já passou 40 dias, quase 50 dias, né? Sem aula, a gente pode ter esquecido alguma coisa. Então eu vou dar uma relembrada agora nessa aula, para na próxima aula a gente seguir adiante. Belezinha? Vamos voltar o que a gente aprendeu desde o início lá, bem rapidinho. Vocês vão ajudando aí, vão falando, vão se esforçando, certo? O pai e a mãe tiver aí, vai dando uma dica, vai falando para o pai e a mãe também que não souber, já vai aprendendo alguns termos da música, certo? Alguns termos que é usado hoje na linguagem musical. Vamos lá. Primeira coisa, a música, né? Uma das artes mais antigas que existe no mundo. Ela é tocada muito tempo atrás, né? Desde a época da pré-história, quando os homens viviam nas cavernas, já existia música, né? De uma forma diferente de hoje, mas sim, já existia. Os instrumentos, existia instrumento naquela época? Sim, existia. Flautas, né? A flauta foi o primeiro instrumento encontrado, né? Há muito tempo atrás, mais de 5.000 anos atrás. Tem instrumento de madeira, né? Então eles tinham essa cultura de estar tocando, né? Tinha música, mas é muito diferente da de hoje. Ao decorrer do tempo de muitos anos, a música teve evolução, certo? Teve mudança. Essas mudanças, vários estudiosos começaram a ver várias coisas dentro da música, que ajudam muito hoje. A música não é uma coisa tão simples, a música ela tem muita coisa para formar uma música. A gente vai ver de forma aqui no quadro, e para a gente entender que a música ela vai ser dividida em muitas coisas para poder formar esse nome, né? Digamos assim, mas eu falo nome, mas também com a música em si, uma música completa. Tem muita coisa envolvida para poder formar uma música, certo? Foi o que a gente estava viu no início do ano. Vamos dar uma relembrada aí, porque durante isso a gente vai ver as linguagens musicais. E daí a gente vai reaprender, né? Vai relembrar, para ficar bem legal durante as próximas aulas a gente entender, ok? Vamos lá. Fazer um círculozinho aqui. A música, primeira coisa, ela é dividida em 3 partes. Lembra das 3 partes? Vou escrever aqui. Primeira parte. Harmonia. Lembra? Segunda. Melodia. E depois o ritmo. Então a música hoje ela é dividida nessas 3 partes: melodia, ritmo e harmonia, né? Vamos ver qual é o significado dessas 3 partes que é dividida a música. Vou começar com a harmonia. A harmonia é uma parte bem importante na música, que é a parte que completa, é um conjunto de sons. Vou pegar o violão aqui para dar uma demonstração para vocês. A harmonia é um conjunto de sons tocados simultaneamente, que aí provocam um som agradável, ou também às vezes é desagradável, mas também faz parte da música. Essa
parte aqui, por exemplo, quando eu toco no violão, isso aqui é uma harmonia. É um conjunto de sons, né? Tem várias cordas aqui, 6 cordas. Então é um conjunto de som que fica agradável aos nossos ouvidos. Então isso tudo é uma harmonia, é o que provoca um som. Pode ser uma coisa agradável, pode ser um som desagradável. É meio estranho, né? Mas também ele vai se encaixar na harmonia. Mas voltando lá umas coisas mais simples, a harmonia é isso aí, ó. Conjuntos de sons tocados simultaneamente que provocam a harmonia, certo? Vamos lá para a segunda parte. Segunda característica da música: melodia. A melodia é a parte que identifica a música. Lembra que eu falei isso aí? A melodia é a parte que está identificando aquela música. Eu gosto de começar com a harmonia, porque aí eu vou tocar a harmonia e aí eu vou passar para a melodia para ir para o ritmo. Como assim? Veja só. Eu vou tocar uma música agora. Esta música só vai ter harmonia. Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar. Vocês aí, alunos que já sabem, eu já acho que eu já fiz isso aí na sala de aula, fica um pouquinho sem falar para ver se o pai, a mãe, ou o coleguinha, ou o primo, ou o irmão consegue identificar que música é essa, ok? Conseguiu identificar que música é essa? Se alguém não conseguir identificar, tudo bem, porque isso aqui é só uma harmonia. Para a gente conseguir identificar a música propriamente, a gente precisa ter uma melodia, certo? A melodia é a parte que vai identificar aquela música. É bem importante. Vou agora tocar a harmonia e vou colocar a melodia agora. Agora viram que música é essa? Asa Branca, do saudoso Luiz Gonzaga. Então agora vocês identificaram que música é essa. Opa, essa música é Asa Branca, porque vocês escutaram a melodia, ó. A melodia ela pode ser de duas formas: instrumental, que é o que eu estou fazendo, ou ela pode ser vocal. A gente pode cantar. Quando eu olhei a terra ardendo. Então você pode identificar a melodia das duas formas, certo? Pode ser uma banda tocando sem voz e aí vai estar um instrumento fazendo a parte. Ou vai ter um cantor cantando. Quando eu olhei a terra ardendo. Então daí juntamos, ó, a harmonia com a melodia. Quando eu olhei a terra ardendo, uma fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então temos a harmonia, que é o violão, a complementação do som, e temos a melodia que eu estou fazendo na voz, ou pode ser instrumental. E o ritmo? O ritmo já está dizendo, é o ritmo da música. A música Asa Branca, Luiz Gonzaga, ele toca forró, é um gênero musical. Então está tocando no ritmo de forró. Mas eu posso tocar Asa Branca no ritmo de rock, por exemplo. Quando eu olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Posso tocar. Eu posso tocar no ritmo de valsa. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por
que tamanha judiação? Então tá vendo aí? Eu toquei a música Asa Branca em 3 ritmos. Um ritmo de forró, que é o tradicional que toca, em rock, em valsa. Posso tocar ela em vários ritmos. Então a música ela é dividida nessas 3 partezinhas: harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é a parte que completa a música, o conjunto de sons tocados simultaneamente, juntos. A melodia é a parte que identifica a música. E o ritmo é o ritmo que dá característica às melodias e à harmonia junto. Certo? Então esse complemento, ó, forma a música. Mas, vemos também, agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas a turminha do radar vai dar isso bem legal. Ó, temos o som. Uma das primeiras características da música. O som, ele é provocado por uma, quem lembra? Vibração. O som é provocado por uma vibração. Todo som, ó. Uma palma é um som, tá vibrando em minha mão. Tô batendo aqui, ó, tá fazendo som porque tá vibrando, certo? Então todo som provocado é por uma vibração. O som, ele vai ter alguns parâmetros que se dividem, certo? Que esses termos aí a gente fala muito na linguagem musical, né? Além da música dividida nessas 3 partes, a gente vai ver agora os elementos que formam o som, as características, que é bem importante. São algumas coisas bem pequenininhas, certo? Que vai encaixando na música, que é muito importante, que toda música tem, certo? Primeira coisa, a intensidade. O que é a intensidade? Quem lembra? F e P. Essas 2 letrinhas que a gente fala na música, que tem nomes diferentes, né? O F vem de forte. E o P vem de piano. Pianinho. Não é piano instrumento. É piano de tocar baixinho. A gente não fala baixinho porque baixinho a gente se diz que é uma pessoa baixa e uma pessoa alta, né? O tio David aqui é uma pessoa alta e vocês é uma pessoa baixinha. Então, a intensidade, ela fala aí quando a música é forte e piano, ok? Outra característica do som. Duração. O que é a duração? Quem lembra? É quando o som ele é longo e o som é curto. Curto. O outro. A altura. Quem lembra da altura? A altura é quando a gente quer a música tem um som grave e um som agudo. Som grave, vou pegar o violão para demonstrar. Um som grave, um som agudo. Certo? Posso ter um som grave ou agudo. Eu posso falar grave, bom dia, oi, bom dia. Então eu posso mudar. Pode ser um som grave ou um som agudo. Então, a altura vai ser outra característica do som. E aí temos também o timbre. Que palavra é essa? Timbre. O que é timbre? Timbre é a diferença de fonte sonora, né? De som. Por exemplo, o timbre ele vai diferenciar quando 2 instrumentos têm um som diferente. Tem aqui a flauta, por exemplo. A flauta. Se você estiver de olho fechado, como eu explico, o pai e a mãe estiver de olho fechado aí, fecha o olho e aí eu vou tocar um instrumento musical e eu vou tocar.
claramente vão dizer, isso é uma flauta tocando. Se tiver de olho fechado e eu tocar isso aqui, vai dizer que isso é um som de um violão. Então o timbre é isso aí, é a diferença de fonte sonora de uma flauta, de um violão. Dois instrumentos diferentes, quando toca, ele tem um timbre diferente. Também a gente pode ver o timbre como uma voz, né? Lembra que na sala a gente fez uma brincadeirinha que na sala todo mundo tem uma voz diferente, todo mundo já conhece a voz do seu coleguinha. Lembra aí da voz do seu coleguinha falando. Qual é o que mais fala na sala? Quem é? Então, o mais falante da sala, a gente já conhece. De olho fechado, a gente já sabe, ó, é fulano que está falando. Se eu chegar lá atrás da salinha e falar, bom dia pessoal, hoje teremos aula de começar a falar, vocês vão dizer, isso é o professor David, porque vocês já vão acostumar com o timbre da minha voz. Como a tia Simone, professor Carlos. Então, qualquer pessoa também tem um timbre diferente. A voz da sua mãe, do seu pai, você reconhece de longe, porque você reconhece o timbre da voz da sua mãe e do seu pai, certo? Então o timbre é essa diferença aí de fonte sonora, seja vocal, né, pela voz, ou seja instrumental, uma bateria, um violão, um piano e uma flauta, tem dois sons diferentes. Então, ó, intensidade forte, piano. Duração, quando o som é longo ou o som é curto, certo? A altura, que um som grave, som agudo. O timbre, que é a diferença de fonte sonora, um violão tocando e uma flauta tocando. Então temos dois timbres diferentes. Então veja só aí, ó, quanta coisa para poder chegar na música, não é só? Então daí temos várias palavras de linguagem para vocês exercitar. Vocês já tiveram aula sobre isso, mas a gente está dando uma revisada para futuramente nas aulas, quando eu falar, vocês já saber o que eu estou tentando dizer para vocês na música que vocês estão tocando, que vocês estão aprendendo, ok? Então, ó, temos a música dividida em três partes: a harmonia, a melodia e ritmo. Depois aí vem um som, né, com os parâmetros do som, a intensidade, a duração, a altura e o timbre. Tudo isso aqui tem na música. Então veja só que interessante a música é. Uma das artes mais antigas, né, que aprecia tudo isso aí hoje. Uma banda quando toca ali, quando faz um som que você gosta, não é só aquilo, né? Tem tudo isso aí para poder formar a música, certo? Eu vou deixar aí uma atividade não, uns textos, certo? Falando sobre esses parâmetros do som aí na plataforma, para vocês dar uma olhadinha, dar uma lida, pede o pai para a mãe ajudar, dar uma lidinha, tem algumas fotos, certo? E aí vocês vão dar uma relembrada aí. E aí na próxima aula a gente vai voltar já, vou voltar já com um assunto novo, certo? Pra gente aprender música em casa aí de uma forma bem legal, certo? Esses instrumentos também aí vão aparecer nas aulas, eu vou tocar algumas músicas para vocês. A gente vai, também tem aula de canto, a gente também vai cantar também, a gente vai fazer alguma forma da gente poder cantar um pouco em casa, chama o pai e a mãe, a gente forma um grupo aí para poder cantar. Vocês gravam um vídeo, manda para mim, certo? A gente faz essa intervenção aí para a gente poder brincar em casa aprendendo música, certo? Que é bem importante. Continue ficando em casa, certo? Comece a estudar, tem as outras disciplinas aí para vocês estudarem. Na música também vocês aprendem um pouco da linguagem musical, toca instrumento, aprende música, certo? Fica com Deus todos vocês, até a próxima aula.